Momento patrocinadores. Aztec Celulares. Casa do Pintor. CCA Costura Cura Alma. Cuti Cuti. Comercial Fortaleza. E Sítio das Aves. Olá, hoje a gente recebe aqui no estúdio aqui da TV Souto Soares, nosso amigo Cássio, ex-prefeito Souto Soares. Nós vamos bater um papo com ele, saber um pouquinho da história dele, da caminhada política, uma pessoa que foi prefeito, um jovem, né? E aqui de Souto Soares, então ele vai conhecer e registrar esse momento assim importante, é um momento histórico de estar recebendo os ex-prefeitos. Cássio é uma figura que a gente está aqui para acolher nosso estúdio. Seja bem-vindo, Cássio, ao nosso estúdio. Obrigado, Val, obrigado pelo convite, sucesso aí à TV Souto Soares, né, um canal de informação. Souto Soares precisa disso, não só passar as mensagens de Souto Soares para as outras cidades. Então, primeiro ponto, agradecer pelo convite e parabenizar pela atitude. Sucesso nessa nova jornada. A gente vai bater esse papo com o Cássio aqui, né, sobre um pouco da vida dele, da caminhada dele, da trajetória política dele, né, no seu mandato, né. Cássio, o que fez você ingressar na política? O que te motivou a fazer parte da política de Souto Soares? Então, Val, a Val e ouvintes aí da TV Souto Soares. Eu já sou de família de político, né? Meu pai, Rosalvo, já vem na política de muito tempo, né? Dos primeiros, da época do MDB com a Arena, onde a política era aguerrida, os partidos. E meu pai já foi vereador, foi candidato a prefeito, na época perdendo por poucos votos, né? Até acho que foi um voto de diferença. Aí meu pai, depois meu irmão Areca, vereador. Então já de família política, né? Eu entrei novo, trabalho no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, sempre trabalhando com o povo. E no momento a gente sempre teve assim, meu pai era vice-prefeito, meu irmão vereador e tal. Quando meu irmão, no momento que saiu candidato a prefeito, eu me vi, pelo trabalho também prestado, me vi como candidato para representar a família, representar o nosso povo. E aí me candidatei a primeira vez a vereador nesse momento. A gente já de família, está no sangue, a política, mas a entrada mesmo para concorrer a uma vaga como vereador foi justamente quando o Areca foi candidato a prefeito, né? Nesse momento justamente contra Amarildo. E aí eu me candidatei, a primeira vez que eu me candidatei em 2000, se eu não me engano, em 2000. Cássio, você foi candidato a vereador duas vezes mandato vereador, não foi? Isso. E me parece que naquela época foi os mais votados do município, me parece, né? Isso, ó. Em 2000 fui candidato a vereador. Para você ter uma ideia, eu recebi um prêmio do vereador, dentre os 10 vereadores mais bem votados do Brasil, porque eu alcancei um percentual de voto, tipo, eu tive 770 votos, se eu não me engano, 700 e poucos votos no primeiro mandato. O segundo vereador mais colocado naquela época, se eu não me engano, foi Jason. Jason teve 290 ou foi 300. Eu tive 400 e tantos votos a mais do que o segundo colocado. Isso me fez eu ter um percentual de mais de quase, se eu não me engano, 13% dos votos válidos no município de Souto Soares. Então, quando o povo pergunta, Cássio, mas você foi um dos 10 mais bem votados do Brasil em proporcionalidade. Um exemplo, os votos que eu tive, 700 e poucos votos, é como se um candidato a vereador em São Paulo teria que ter, para ter 13% dos votos válidos, ele teria que ter, vamos supor lá, mais de 30 milhões de votos, um exemplo, mais ou menos. Nesse população maior, né? Isso, é isso. Aí de lá, você foi também presidente da Câmara, você também foi para ser candidato a prefeito de Souto Soares, né? Foi eleito prefeito de Souto Soares, né? Naquela época, e me parece que foi um dos mais jovens também de Souto Soares, né? Foi o prefeito mais jovem que o Souto Soares já elegeu, é isso? Isso, Val. A gente, na época, eu fui meu primeiro mandato, o Areca, meu irmão, ele foi o vereador mais jovem de Souto Soares, Areca, o vereador mais jovem, está até aí também com muitos mandatos, né? E naquela época eu fui no meu primeiro mandato, eu tive 700 e pouco votos, no segundo também aumentei o quantitativo de voto, e fui um dos vereadores também mais jovens. Areca conseguiu ser um vereador eleito no primeiro mandato mais jovem que eu. E como aí veio, né, a minha vida de vereador, depois presidente da Câmara, né, eu até me orgulho muito do meu papel de vereador, porque foi um momento que a gente agiu muito, ajudou a gestão, porque eu sempre
sobre ser vereador distinguindo. Você não é vereador porque você é oposição, você tem que acertar tudo que o prefeito está fazendo. Porque você é oposição, ou você é a situação, tem que dizer amém em tudo que o prefeito faz. Não. Você tem um gestor, um legislador que precisa trabalhar, fiscalizar e ajudar. Ajudar é poder, às vezes, se puder dar uma informação importante para o prefeito que possa ajudar, corrigir, pedir que as coisas não sejam daquele jeito. E se tiver que fazer alguma coisa, se tiver que fazer alguma denúncia, que faça, mas evitar, tentar. Nós vivemos num município que podemos resolver as coisas no diálogo. Mas eu sempre tive um espírito meio de, assim, como é que se diz, meio esquerdista, meio de oposição, e gostava de ser oposição, né? Então, tiveram essa questão, muitos projetos importantes. Depois fizemos a questão da Câmara Itinerante, como vereador, que é muito importante. A gente fazia reunião em todos os povoados. A gente fazia reunião, levava a Câmara para dentro, é uma boate desativada que não estava funcionando naquele dia, pronto, ia todos os vereadores para lá, dentro na igreja, nas associações. O importante é que a gente ia para lá, todos os vereadores, para que o povo pudesse participar. É importante, até deixar esse conselho para que os vereadores, presidentes de câmaras vindouros, possam reativar a questão da Câmara Itinerante, que é muito importante. E depois, posteriormente, vindo a ser candidato a prefeito, né? Uma eleição muito disputada, que foi aí em 2012, né? E aí a gente acabou levando o êxito e ganhando o mandato para prefeito. Então fui vereador, presidente da Câmara 2 vezes e depois, em 2012, me elegi prefeito de Souto Soares. Legal. Essa Câmara Itinerante eu achei bem legal. Eu também participei de algumas sessões lá na época, em alguns povoados. Foi muito interessante. É coisa para se copiar e trabalhar para o futuro mesmo, né? Isso. E aí, entrando na parte da gestão, você, como foi prefeito ali, né, de Souto Soares, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou naquele momento que você tomou posse, né, com a experiência de legislativo, mas não tinha a experiência de executor, né, executivo ali? Até porque também você não teve ainda, me parece que você não passou por secretarias nenhuma, nunca foi secretário do município, né? Isso, Val. A maior dificuldade foi justamente essa. Eu era um bom legislador, um bom vereador, né, sempre pronto ali para ajudar, mas quando você passa a exercer uma função de executivo, prefeito, é uma coisa tudo diferente, as coisas são novas. Então você tem que estar preparado, né? Preparado, e quando você não tiver assim, nesse preparo, então você tem que formar uma equipe bem preparada, né? Então a dificuldade foi justamente esse choque, mas depois a gente se vai aos poucos, vai entendendo, vai engajando e vai ajustando as coisas. E também a dificuldade financeira. Naquele período os gestores de 2012 a 2016, que foi o meu mandato, foi na época de Dilma presidente. Existiam as facilidades para certas coisas, mas existia grande dificuldade. Você via o jornal, as mídias, muitas prefeituras fechando, os recursos do FPM. Souto Soares é um lugar que não recebia ICMS, não tinha muito apoio do Estado. O governo do Estado, naquela época, não ajudava muito. O dia que entrava era os dias de ISS, que entrava mais no final do ano. Então, tivemos essas dificuldades em relação à questão financeira, de queda de recurso, de dificuldade de manter a folha do Fundeb. Várias vezes a gente reunia com os próprios professores, observando, passando, que os recursos que estavam entrando, às vezes era menor do que o que saía. As receitas, às vezes, menor do que o que precisava se pagar. Então, muitas prefeituras tiveram essa dificuldade. E uma prova dessa dificuldade que muitas prefeituras teve, Val, se você relembra, eu acho que nunca existiu no Brasil gestores, mesmo trabalhando, fazendo muita obra, conseguindo muito para a sua cidade, foi um momento meio perturbado mesmo. Foi aquele momento, além dessas dificuldades, também foi aquele momento de Sérgio Moro, a briga de Sérgio Moro com o PT, com aquelas prisões lá em Brasília, a questão da JBS, né? A empresa da Sadia, os empresários todinho, muitas prisões. Eu acho que aquele sistema também secou recurso e também começou a ter um sistema em relação aos municípios de julgamento. Tanto é que, se você lembra, de 2012 a 2016, que foi o meu mandato,
e aí a gente pode ver os mandatos aqui, Freitas, Rochinha, um monte de municípios aqui, poucos gestores conseguiram a reeleição. Poucos. Nunca existiu na história do Brasil quase que 82%, e você pode pesquisar na internet, que hoje, graças a Deus, é bom, porque tudo que você fala, você tem que provar, né? Você está aí para poder as qualquer dúvidas. ouvinte aí da TV Souto Soares, ele pode ver que 80 e poucos por cento dos prefeitos que se recandidatou ou que apoiou o nome, eles perderam a eleição. Então foi um momento meio perturbado, meio complicado para os prefeitos naquele momento. Naquela época também, Carlos, houve também uma queda também das emendas parlamentares. Sim. Porque como houve uma fiscalização, aí houve a segurança lá em cima também, aí os municípios aqui embaixo deixou também de receber essas emendas parlamentares. E muitas obras ficou paralisadas, né, por conta disso aí. Muitas obras, as obras das emendas parlamentares, obras que já tinham recurso empenhado, com licitação feita, em questão também da questão das obras do PAC, né? Sim. Do PAC, que muitas obras parou no meio do caminho, o governo não liberava recursos para terminar e muita coisa ficou empacada. E isso acabou prejudicando. Foi uma das maiores, eu vi como os problemas que a gente teve, não só eu como prefeito, mas meu mundo de gestores daquele período de 2012 a 2016. O governo federal, com essa pressão da justiça, da Polícia Federal, e bota à frente Sérgio Moro e a Procuradoria, que foi toda aquela briga, refletiu nos recursos federais chegar até o município. Correto. Carlos, e dentro do seu mandato, qual foram os projetos que você vê assim, que foi interessante, que você conseguiu trazer para o município, que você vê como relevante para a sociedade, que ainda hoje está aqui ainda presente, né? Qual você se destaca nessa questão das obras? Nós temos hoje 300 quilômetros de estrada em Souto Soares, temos uns grandes problemas com relação à água, né? Todos os prefeitos que passam por aí enfrentou esse problema de estrada, de água, né? E certamente com você também não foi diferente. Como você vê os projetos que você trouxe aqui, e você poderia destacar alguma aqui para a gente? Val, então, eu na realidade você tinha me convidado para a reunião e era para mim ter feito um apanhado bem mais concreto para trazer tudo que eu fiz e que não foi pouco. Porque na realidade eu, nas minhas correrias, sem o tempo, eu parei para ter listado todas as obras que fiz, mas fiz por alto, até pedi ali uma informação para alguns funcionários da época, mas foi muitos, Val, muito. Eu acho que você observa, Souto Soares, uma das questões importantes para você receber recurso, logo de casa você tem que estar com a CND em dias, né? Eu sempre fiz questão de deixar a CND em dias, Souto Soares sempre com essa CND, que é a certidão negativa de débito, você só recebe convênio se o município seu não estiver devendo. Então, graças a Deus, consegui fazer muito convênio. Naquela época, o deputado federal que a gente apoiava era o deputado Daniel Almeida, foi um deputado que botou muitos recursos aqui. O outro deputado que a gente apoiava era o Marcelo Nilo. Estadual, você sabe que Estado, naquela época, não tinha recurso do Estado. Hoje você vê o Estado colocando muita coisa nos municípios. Até recursos da cultura, por exemplo, hoje você vê o Estado ajudando. Naquela época não tinha. O Estado era isso aqui, acho que desde de outros gestores teve esse problema. E aí as coisas vão mudando. Mas eu posso citar aqui, Val, a questão de obras, eu vou pegar de obras. Logo aquelas obras do PAC, né, que a gente iniciou, que foi justamente, você vê ali a quadra pós-esportiva lá no São Domingo, que foi na nossa gestão, começou, quando nós saímos do nosso governo, ela já estava, se eu não me engano, 80% concluída, e justamente alguns recursos ficou parados devido ao que a gente tinha conversado aqui anteriormente. Você vê aqui, fiz aqui tem, inclusive, foi inaugurada uma creche aqui a semana passada, se eu não me engano, né, que tem aqui essa creche, que foi uma solicitação também iniciada na nossa época, uma escola de 6 salas, que quando a gente entregou o mandato, passou o mandato, já estava pronta, faltando aí só o muro, algumas coisas, e foram essas duas obras importantes. E o pior, que na época que eu estava correndo atrás de um terreno para doar, para comprar, para fazer essas obras, os terrenos que a gente encontrava, os mais baratos aqui, eram R$200 mil. E nós doamos o terreno. Hoje ali onde tem uma creche muito bonita,
Inclusive, a semana eu estive lá levando meu neto lá na creche. É uma escola de 6 salas muito bonita. Foi iniciado por a gente, o terreno foi a gente que doou, é um terreno que era de minha mãe. Aí eu conversei, nós doamos aquele terreno para o desenvolvimento da cidade. A gente tem, Val, eu estava somando só de recursos para pavimentação. Eu somei, mandei o Altemar me mandar aqui, eu estava somando, deu 2.800 e poucos mil reais de pavimentação na sede. As pavimentações da sede daquela região ali do, o povo chama Morro do Piolho, lá em cima, ali onde tem o PSF, ali ó, o calçamento daquelas ruas quase tudo foi na minha gestão. Tem a quadra poliesportiva, a construção lá do PSF que tem, pavimentação, quadra, PSF. O PSF, a gente construía o PSF e tinha que montar uma unidade básica de saúde com toda a equipe, médico, dentista. Nós fizemos PSF, fizemos PSF lá dali do Morro do Piolho, PSF da Cisterna, PSF no Campo Alegre, montamos todas as equipes, que as equipes formadas por médico, dentista, enfermeiro, técnico, um monte de... Campo Alegre a mesma coisa. Esse PSF aqui do outro lado, que tinha sido iniciado na gestão passada, que era na gestão de Amarildo, e aí a gente foi lá, terminou, reformou, e montamos uma equipe, ficou 2 PSF daqui, o de lá, o PSF do Segredo, a gente arrumou todinho, na realidade, além de reformar, nós ampliamos, fizemos quase outro PSF o fundo, e também, além de ampliar, de reformar, de fazer, também instalamos com equipamentos. O Hospital de Souto Soares, para você ter uma ideia, quando isso foi em 2016, eu dei uma emenda do deputado, foi quase 400 mil reais. Pintei o hospital todinho, arrumei todinho o hospital, como já estava quase no fim do meu mandato, se eu não me engano, e aqui eu posso ver aqui até dizer, eu deixei já licitado e pronto para comprar, não comprado na realidade, para entregar, só de equipamentos quase 200 mil reais, que aí é raio-x, eu lembro que é um raio-x, o raio-x ele era tão potente que a energia não estava aguentando, raio-x, computador, aquelas camas, todas aquelas camas, o sistema de, todinho ali do hospital, a gente deixou montado, porque a gestão é isso, por exemplo, quando eu peguei a minha gestão, eu peguei de Amarildo, tinha algumas coisas de Amarildo que iniciou, eu termino, é natural. E é natural, sim. Eu lembro que eu fiz uma quadra, aquela rua que vai para o hospital. Quem sabe da casa de Max, meu irmão, para o hospital. Na época foi eu que fiz, mas foi iniciado pelo gestor passado. Tu tá entendendo? Que é uma sequência. Uma sequência. Da mesma forma, meio mundo de obras que eu deixei e que foi terminado com o André. Tu tá entendendo? É uma sequência. Quando o André sair, quem ganhar, se for Lourdes ou se for Lucas, vai dar sequência. A obra já está, o recurso está empenhado, tem obra que está licitada, o pedido está ali, você está entendendo? Então, é uma sequência. A gestão, nós somos gestores, nós estamos passando e nós fazemos parte de um processo. Teve muita obra que eu deixei, o gestor atual, André, veio e terminou. A gente tem que saber que isso é uma sequência. Você vê que ali naquela rua do hospital, a rua do hospital todinha ali, que os calçamentos de lado, no fundo, foi quase todos na minha gestão, ou todos. Eu tenho aqui os empenhos, os valores. Você vê hoje a água do Campo Alegre. Campo Alegre hoje, Campo Alegre, Morrinho de Cima, Morrinho de Baixo, Xavier, Recanto e Baraúna. Eu consegui uma contemplação de continuidade da água, que a água antes era daqui de Souto Soares, né? A água de Souto Soares. Passava por lá, né? Passava, a água passava lá dentro, mas eles não tinham água. A água era na base do poço. Era da associação. Da associação do poço. Isso. E eu consegui fazer toda a implantação de água para aquela região todinha, que foi Morrinho de Cima, Morrinho de Baixo, Xavier, Alagadiço, Recanto. Todo mundo tem água doce lá, justamente nesse período. Depois ainda deixei solicitado, que na época o deputado da gente, que era Marcelo Nilo, tinha o comando também da Embasa. E a gente solicitamos a complementação dessa água para ir para Alagoas, Acenho e Queimadas, e Jacarandá. Que foi outro pedido também que a gente pediu, deixou as coisas adiantadas, mas
Agora o governo atual fez. Então, porque a gestão é isso, gestão é continuidade. Quando eu comecei a pegar certas coisas, dei continuidade. Quando eu saí, além de fazer muitas coisas, deixei muitas coisas e o prefeito deu continuidade. Quando o atual prefeito sair, quem quer que seja, deve dar continuidade. E nós, porque nós, além de políticos, nós somos moradores de Souto Soares. O que a gente quer é que as coisas dêem boa para a gente. Porque se tiver boa, Souto Soares bonito, Souto Soares organizado, quem ganha, quem é? Nós, moradores de Souto Soares. A gente percebe que nas entrevistas que dos ex-prefeitos, entrevistamos a Petrônio, Juscelino, a Marilda, agora você, todos esses ex-prefeitos, ele vem também fazendo essa sequência. Eu acho que isso é um negócio bonito. Sim. Você dá continuidade àquilo que é positivo, que é importante para a comunidade, para o município, né? Eu acho que essas coisas aí é louvável, né? Isso. E, Cássio, você tocou no assunto de água, né? Água e estrada até hoje ainda é desafio ainda, né? Naquela época, como você também, não foi tão diferente não, né? Porque a estrada é sempre assim, quando chove, surge novamente esse problema, né? A nossa estrada, infelizmente, tem esse trabalho. E a manutenção dela contínua é muito custoso, né, financeiramente, para o município, para estar dando conta de toda a manutenção de estrada. Assim também com água, carro-pipas, entregas, né? Também não é fácil. Na sua época também foi assim. Isso, eu até bem lembrado, porque aí eu falei de água do Campo Alegre e tal, mas antes de ter essas águas, e você sabe disso, que já trabalhou nessa área, a gente vivia um sofrimento muito com os poços artesianos. Eu lembro que na época aí tinha Bimael, que era presidente da associação do Campo Alegre, e era muito grande ali o Campo Alegre, e a água não dava conta de todo mundo. E eu vi o sofrimento dele correndo atrás, bomba quebrava, arrumar bomba, o povo pagava lá um pouco, chegava o dia que andava, o prefeito tinha que chegar, juntar, organizar, mandar a máquina. Na época que Tonzinho trabalhava, depois mudou e Tonzinho e outro pessoal, e ficava dando manutenção para as questões da água, e o povo tinha uma água com mais dificuldade, uma água também que não tinha o meio tratamento da água da Embasa, e é uma dificuldade constante para todos os gestores, né? Então, aí foi adiantando, as coisas vão mudando, cada prefeito tem as suas dificuldades, aí vem pegar os de baixo, você pega de quantos outros para cá, é cada um nas suas dificuldades e também nos seus momentos. E a tendência é as coisas melhorando, cada prefeito que for entrando vai ficando melhor para quem vai entrando. A bagaceira ficou por detrás, né? Cada um do que pregou, as coisas foi seguindo. Então a água tinha esse sofrimento. E a estrada, ó, que você lembrou bem, eu quero deixar na estrada. Foi na minha gestão, eu consegui, né, que era justamente na época de Dilma, eu consegui 2 retas escavadeiras, uma reta escavadeira para a estrada e outra eu consegui via Codevasf, que essa reta não era nem para a estrada, essa reta era justamente para fazer barragem, que era um combate à estiagem na região. Sim, que essa reta escavadeira era justamente para fazer barragem para o povo, para juntar água, para quando chegar a seco o gado não morrer e o povo ter sua água para consumo. Então, consegui 2 retas escavadeiras, consegui um carro-pipa, um caçambão, uma patrol e uma enchideira. Isso tudo para a estrada, isso tudo na minha gestão. Você está entendendo? Tudo. Então, aquilo facilitou. Foi naquele governo de Dilma, e aí aquilo ajudou muito, né? Mesmo que você tinha tudo aquilo, mas às vezes a manutenção daquilo, o combustível para botar naquilo também é pesado, mas ajudou. Então também é mais uma conquista minha, que foi todas essas máquinas justamente para quê? Para o combate à seca e para o combate às estradas ruins que nós tivemos. E também consegui um recurso na época que era para fazer o encascamento de Souto Soares até a cisterna. Na realidade era R$1 milhão, e na realidade só saiu a metade, foi feito esse encascamento até a Lagoa Nova. E o outro recurso, a outra parte, acabou não saindo, porque um prefeito, ele é dependente de sua equipe. Um prefeito precisa ter uma equipe boa, porque o prefeito faz a parte dele, com a parte do prefeito ter os seus contatos, conversar, buscar, apresentar os seus pedidos, ter os deputados que correm atrás e põem, estar com o município correto, com a CND em dias, e você tem que ter a sua equipe, a equipe que faz o projeto, a equipe que quando o projeto chega, faz a prestação de conta, uma equipe que faz a licitação, o processo licitatório, prestação de conta, ele tem que estar correto, batendo. Isso às vezes o prefeito não é nem o papel do prefeito, é da equipe, mas um erro
de um funcionário desse, bota os projetos a perder e quem leva a fama? O prefeito. Então aconteceu muito isso comigo, não estou aqui jogando culpa para a equipe, porque a equipe começa do prefeito e vai, né? Mas aconteceu muito isso da falta da equipe de pegar as coisas e arredondar, né? Hoje que eu vejo que na gestão hoje o prefeito já tem uma facilidade maior com a equipe melhor que faz todo esse trabalho e aí as coisas andam de forma mais fácil, né? Então, mas eu queria deixar claro que também essa questão da quantidade de maquinário que a gente arrumou e entrando na educação, só ônibus escolar, no meu governo, a gente conseguiu 8 ônibus escolar, desses amarelinhos que é o que se mantém. E mantém o sistema. Bem, Cássio, estamos aqui hoje recebendo o Cássio, aqui, o ex-prefeito Souto Soares, no canal TV Souto Soares, no programa Souto Soares em Destaque, fazendo um resgate um pouco da caminhada de Cássio, né, da sua trajetória na política, no seu mandato, né? E isso para nós é interessante, esse histórico, fazer esse histórico para que as pessoas que não estavam na região ou não tinham esse conhecimento, passem a conhecer o que houve, né? Então praticamente uma aula de gestão também para a gente, né? Conhecendo o que cada prefeito fez, o que cada prefeito pensa também ali naquele momento, as dificuldades, os desafios naquele momento, né? Claro que a gente precisa de um corpo, e esse corpo técnico que dá também sustentação ao mandato, e a sequência de todo o trabalho. E a sequência, eu acho que quando o Juscelino falava da direção dele, o Petrônio falou, a Mário falou, e você falou, então há um desejo enorme de avanço, de crescimento do município. De lá para cá, muita coisa mudou, muita coisa crescendo, isso cada um colaborando do seu jeito, da sua forma, né? Das suas condições naquele momento, que a arrecadação também não era boa, como você acaba de colocar aqui, né? A dificuldade de emenda e tudo mais. Certo, isso aí foi importante para a gente, sim, mas hoje a gente vê essa história nossa registrado hoje no canal TV Souto Soares, né? Mas assim, Cássio, o legado assim esses legados que você deixa aqui para o município é de grande importância. Acho que o município agradece você pelo trabalho que fez, pela importância dessas obras deixadas aqui em Souto Soares, né, para a gente, que tem utilidade até hoje no momento, né? Mas assim, você nessa área administrativa que você colocou aqui, você teria algo que você, poxa, poderia ser melhor? Então, Val, as políticas, cada um tem as suas dificuldades do momento, como foi bem citado, e cada gestão é um momento. E eu acho que até às vezes um erro de uma gestão, o outro já copia, vai copiar o que é bom, vai corrigir o que é errado e vai na sequência. Mas com certeza, se eu tivesse a oportunidade de ser um gestor novamente, ia fazer muita coisa totalmente diferente, principalmente nessa questão da prática que eu já tenho, na prática que eu aprendi nesses 4 anos, na formação de uma equipe técnica mais competente, porque quando qualquer coisa, você tem seu restaurante lá, seu bar, se você pega ali seu bar e você bota uma pessoa competente no restaurante para fazer a comida e tem um tempero bom, você vai vender mais. Se uma pessoa atende bem lá os seus fregueses, você vai vender. Não tem diferença com a prefeitura. A prefeitura tem que ter equipe boa, que faz as coisas boas e que bota o tempero para as coisas andar bem. Então o legado, como você está dizendo, eu estava comentando que você vê, eu até ia pegar aqui, um prefeito que entrou, que ficou 4 anos, eu estou botando por alto aqui essas emendas, e todas as emendas têm a numeração que eu posso citar, e qualquer pessoa ir lá no site e ver. Eu pedi ao Temar e mandou aqui, da Condeva, eu consegui R$300 mil de pavimentação, Esperar Fazendeira e Lagoa Funda, e uma parte aí do Segredo. Do Ministério da Saúde foi 250 mil, que foi reforma do hospital. Depois consegui, foi 250 mil para reformar o hospital e mais 300 mil só para equipamentos. Quando eu saí, eu deixei isso tudo licitado e dinheiro em conta, R$300 mil. Ministério do Esporte eu consegui, foi 276 mil, eu fiz uma quadra na Zemira e uma quadra aqui no Morro do Piolho, como é que a gente tem esse costume, Morro do Piolho, Roteamento Flávio, inclusive eu sou morador de lá. Do Ministério da Cidade, 255 mil, depois consegui mais 553 mil, foi para a cisterna. Segredo, Val, para tu ter uma ideia, aquelas ruas do Segredo, todinha que eu me perco os nomes das ruas, mas você pega aí aquela rua de Carlos, a frente ali onde Carlos mora, aí arredar atrás daquelas casas todinha, aí aquelas ruas todinha foi calçada no meu governo. Depois aquela rua do presidente da Câmara de Ed, uma rua muito grande, a gente esticou, fez vários calçamentos,
fiz uma academia de saúde lá no Segredo, a reforma de quadra, aqueles campinho de areia. Eu fiz quase uns 10 campinhos, quase todo povoado, eu fiz um campinho daquele. E um monte de obra que quando eu saí, eu deixei para a gestão processo empenhado e licitado, e dinheiro já em conta, que não deu tempo. Porque aí foi calçamento em cisterna, calçamento em Segredo e calçamento na sede. Então, como você diz, o legado é que eu tenho comigo, que eu fiz muito para o Souto Soares. É que a gente, na realidade, a política, ela tem as partes boas e tem as partes negativas. Às vezes você acaba sendo vítima de mentiras, vítima de ideologias formadas eu acho que a política, a gestão, ela é de todo mundo. A politicagem, ela é umas coisas que não leva ninguém a canto nenhum. Então eu tenho um legado que eu fiz para o Souto Soares, fiz muito. Quero deixar aqui bem claro que quando eu saí, Val, da gestão, transmitindo a gestão para outro governo, não deixei uma dívida em um município com CND em dias. Porque cá saiu, deixou a prefeitura devendo nenhum centavo. Deixei dinheiro em conta, parabenizar o gestor que entrou e deu continuidade. Até porque se um prefeito sair hoje, André sair hoje, ele não pode deixar dívida para o outro prefeito, para quem quer que seja, ou se for outro, os candidatos. Não pode. Porque o próprio Tribunal de Contas vai rejeitar a conta dele. Você só pode deixar a dívida, tipo, o que eu deixei lá, deixei resto a pagar. Devia 5 mil para aval de restaurante. Deixou 5 mil na conta, em processo de pagamento, empenha o dinheiro. Se o dinheiro tiver, paga. Se o dinheiro não tiver, não paga. Você está entendendo? Então, nem quero deixar claro aqui para os ouvintes que quando saí, deixei tudo de forma correta. Tanto é que o Souto Soares andou e está andando até hoje, vem andando cada um prefeito com as suas dificuldades, mas é esse assunto que eu queria citar, Val. E também essa questão da quantidade de máquinas e equipamentos que eu deixei na prefeitura, que é hoje o que os prefeitos estão usando o bem-estar do povo de Souto Soares. Caso se a gente fosse falar que era um dia à noite, né? Aqui, né? Nós determinando um tempo, né? Aqui de 25 a 30 minutos para estar batendo esse papo, né? A gente está chegando nos minutos finais. E qual a mensagem que você deixa para a política de hoje, a população de Souto Soares? Qual a mensagem que você deixa para o nosso povo de Souto Soares hoje? Para os jovens que eles devem estar participando da política, né, entender da política, né, evitar a questão da politicagem, das raivas indevidas, sem motivo, conversar, o diálogo é o melhor assunto e que você deve... Acho que você está dentro do sistema político, participando, discutindo, dando ideias, é importante. Isso fortalece o município e fortalece os jovens, o próprio jovem, né? O povo de Souto Soares em si, a gente espera sempre que cada gestor que entra possa dar a sua contribuição. Tenho certeza da minha que dei, foi muito, né? E a gente espera que os jovens participem mais, né? E que Souto Soares... Eu sou sempre a favor de mudanças, de inovação, tu tá entendendo, Val? Então, com isso, com a participação dos jovens, das pessoas, participe, discute, não se deixe levar por conversas e fofocas, busque a sua própria verdade dentro do seu conhecimento, da sua conversa, porque há muitas coisas que estragam as pessoas, são as fofocas, são as mentiras. É importante saber a verdade, sempre. Busca da verdade, participa do meio político, começa a ir de uma reunião de associação, sindicato, movimento sindical e das reuniões políticas, faz com que a sua voz apareça. Eu não fico esperando que os outros façam por você. Beleza. A TV Souto Soares, através do programa Souto Soares em Destaque, agradece o ex-prefeito Cássio por atender o convite de estar aqui presente com a gente. Nós somos muito gratos aí, fazendo esse registro e ouvindo ele, deixando aqui gravado esse registro nosso para as futuras gerações conhecer um pouco, né, dessa trajetória, desse caminho, dessa biografia, né, de ex-prefeito Cássio, que a gente agradece muito. Agradeço Felipe pela cobertura, né? Então a gente até a próxima, quem Deus quiser, a gente possa estar fazendo. Com certeza.